Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas Torres. Eu sou a Ana Silva. Vamos começar o nosso LGBTdário. Hoje vamos mergulhar no mundo de diversidade, amor e luta por igualdade. Vamos explorar momentos marcantes da história LGBT+, discutir datas importantes e compartilhar histórias inspiradoras. Teremos entrevistas com membros da comunidade e vamos desmistificar conceitos de gênero e orientação sexual. Vamos celebrar a diversidade e promover o respeito sobre todas as formas de amor. Então preparem-se para uma jornada informativa e emocionante. Porque juntos podemos construir um mundo mais inclusivo e tolerante. Vamos começar? Bem-vindos de volta. Antes de darmos início às nossas entrevistas, vamos dar uma olhada nos marcos históricos da comunidade LGBT+. Em 28 de junho de 1969, o Stonewall Inn, um bar frequentado por pessoas LGBT+, em Nova York, foi palco de uma série de protestos, dando assim início ao movimento pelos direitos LGBT+. Em memória desses eventos, em 28 de junho, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBT+, como lembrete contínuo na nossa luta pela igualdade. Outro marco importante é o Dia Internacional contra Homofobia, Transfobia e Bifobia, em 17 de maio, uma data para refletir sobre todos os desafios enfrentados pela comunidade no mundo todo. E vamos lembrar também do Dia Nacional da Visibilidade Trans, em 29 de janeiro. Esse dia serve para aumentar a conscientização sobre a violência que as pessoas recebem. Essas datas são fundamentais para lembrarmos que a luta por direitos humanos e igualdade continua. É por isso que estamos aqui, para educar, celebrar e apoiar as pessoas com uma igualdade. Agora que exploramos um pouco sobre a história da comunidade LGBT+, vamos nos aprofundar na diversidade que a define. Diversidade é uma das características mais belas da nossa comunidade. Não se trata apenas de identidades de gênero e orientações sexuais, mas histórias de vida, de experiências pessoais da nossa comunidade. Precisamos entender que cada pessoa dentro da comunidade LGBT+, ela é única, dentro de suas próprias lutas, triunfos e jornadas. É importante reconhecer e celebrar essa diversidade em todas as suas formas. Para nos ajudar a entender melhor essa diversidade, vamos agora dar início à nossa primeira entrevista. O nosso convidado é James Luca Coelho, um homem trans homossexual que compartilha sua vivência e suas experiências nas suas redes sociais. James é uma voz importante na nossa comunidade. Estamos honrados em tê-lo aqui conosco hoje. Olá, me chamo James Luca Coelho. Bom, eu sou um homem transgênero, É minha identidade de gênero, no caso. E a minha orientação sexual é a homossexualidade, Porque eu me considero um homossexual por me atrair por outros homens, independente se eles são trans ou cisgêneros, Na infância, eu sempre me encontrei preso, nas cisnormatividade da nossa sociedade. Só que quando eu cheguei à adolescência, isso começou a me incomodar. Comecei a me sentir um pouco incomodado, eu precisava de alguma informação que ainda não tinha chegado para mim, porque nunca me senti comum igual às outras crianças e adolescentes, sempre me senti muito diferente de cada um deles. E aos 17 anos eu descobri a transexualidade masculina. Eu aprendendo sobre a minha própria comunidade e eu comecei a correr atrás. Comecei a correr atrás sobre retificação, comecei a correr atrás sobre os tratamentos hormonais, sobre saber como que funcionam as cirurgias e tudo que era necessário para uma pessoa trans se sentir mais confortável consigo mesmo. Hoje eu tenho 29 anos. Eu corri sozinho, sem ajuda de ninguém. Todo mundo, quando eu me revelei trans para as pessoas, várias pessoas se afastaram de mim, viraram as costas para mim, me falaram coisas assim que me magoou de alguma maneira, mas eu nunca desisti da minha pessoa, sabe? Eu fui a pessoa que mais acreditou em mim mesmo, então, apesar de todos os ataques que eu tenha sofrido nessa caminhada que eu tenha vivido, eu sempre quis o melhor para mim.
a gente é trans, passa por uma transexualidade, a família passa junto com a gente nessa transformação, né? Porque eles veem a gente a vida inteira de um jeito e de repente a gente passa uma outra imagem para eles, né? Que eles não estão esperando. Mas enfim, de começo a minha mãe teve preconceito, aí eu pedi conselho pro meu pai, que é um cara que eu não tenho, tipo, eu não moro com ele, tipo, mas ele sempre tá presente na minha vida. Meu pai foi uma das pessoas que não teve preconceito comigo. E tipo, tanto que o Luca foi ele quem escolheu, né? Ele começou a passar pra mim uns conselhos do tipo assim, sua mãe tá certa, sua mãe tá errada, tá certa também. Não discuta. Quando eu escutei esse conselho do meu pai, eu parei de revidar as discussões, nunca mais briguei com a minha mãe, no caso. E aí a gente foi se entendendo. Ela foi me entendendo, eu fui entendendo ela. E o dia que eu pedi pra ela conversar com a minha psicóloga, ela saiu muito brava da sala da psicóloga, falando que a minha psicóloga era mais louca do que eu. Por quê? Porque ela tava com preconceito. Você não precisa me odiar, eu sou seu filho. Não há necessidade disso. Né? Eu nunca vou te abandonar, nunca vou te deixar porque eu sou trans. Né? Nada a ver, eu continuo sendo a mesma pessoa que você criou a vida inteira. Né? Só que eu sou desse jeito, eu sou assim. Que minha mãe é uma pessoa maravilhosa na minha vida. Foi ignorante, né? Só que eu costumo falar para todas as pessoas que a ignorância não tá em não saber, mas não querer aprender. Tipo, por exemplo, você, né? Eu não sei, mas vamos procurar saber então? Né? Porque até eu às vezes sou ignorante em algumas coisas e eu quero aprender, falo, eu não sei, você pode me ensinar? Então, eu tive que ensinar os meus pais sobre transexualidade. E eles começaram a fazer entre eles mesmo, no particular deles, as próprias pesquisas. A minha outra vozinha, que é uma pessoa que mora comigo, ele tem 80 anos, fez 80 anos, né? Só que parece mais nova que eu. Eu sempre falo pra ela que eu me incomodo muito quando ela me trata no feminino e tal. Mas ela tem essa noção de quem eu sou. Ela tem noção que ela tem um neto trans. Entendeu? Ela tem medo das pessoas me machucarem. Ela chora quando eu chego em casa machucado. Entendeu? Ela se machuca quando vê as pessoas me machucando. Entendeu? Não só ela, como meus pais também. Porque quando as pessoas fazem mal pra mim, elas esquecem que tem uma família por trás, que tem todo um, sabe, que tem toda uma galera que se importa com a minha vida, né? Porque você ferir o filho dos outros é mais fácil do que não é seu. Mais fácil você maltratar o filho que não é seu. Tipo, eu sou essa pessoa por conta da minha família. Porque vem muitas amigas que são travestis, que são trans, até amigos transexuais, que chegam e me falam que a família maltrata, que a família que trata com violência, né? E o único privilégio que eu acredito que eu tenha é ter uma família. Impactou na questão da informação. Né? A galera que se coloca como militante na internet, você tá mimimi, não. É importante a gente estar lá para alcançar pessoas que precisam da informação que a gente já tem acesso. Sempre tive a visão do que é uma mulher trans, do que é uma mulher travesti, sempre soube, sempre me envolvi com pessoas assim. Conheço muita gente, né, que fazem parte dessa categoria de pessoas. E eu fui aprendendo assim com as informações mesmo, né, que me foi dado através de outras pessoas trans. Eu lembro que até hoje que o primeiro homem trans que eu assisti foi o Pedro Henrique, que não está mais nas redes sociais, né? Então eu conheci pessoas que me ajudaram a entender um pouco mais, pessoas de uma forma mais pessoal. E essas pessoas fizeram muita diferença na minha vida, né? A minha função na sociedade atualmente, bom, eu me vejo como um influencer, sabe? Tipo, eu influencio as pessoas, levo para elas a humanidade na questão de entender a pessoa trans, na questão não só de entender a pessoa trans como pessoa trans, mas na questão de entender as necessidades da pessoa. Em relação à oportunidade de emprego, é muito raso, muito, sabe? Então, tipo, é muito raro também. Porque, tipo assim, eu sempre pergunto para as pessoas que me acompanham que se onde elas trabalham tem alguma pessoa trans, tem alguma travesti, tem algum homem trans onde você trabalha. E a maioria responde que não. As pessoas trans são talentosas. Eu conheço pessoas trans que são psicólogos, advogados. Então, são pessoas que são talentosas e que lhe falta mesmo a oportunidade.
Minha experiência nas empresas, teve empresas que me recebeu muito bem e teve empresas que não. Eu consigo fazer de tudo, porque eu preciso aprender tudo para qualquer oportunidade que me surgir, eu né, agarrando essa oportunidade. E eu preciso movimentar a minha vida de alguma maneira, então eu começo a trabalhar, né, como influencer dentro das plataformas e tal. Eu levo para as pessoas a minha vivência. O meu trabalho é esse, a gente influenciar as pessoas a respeitar a comunidade, né? Então eu acredito nessa minha função. Eu existo para isso, mostrar para as pessoas que somos, que a gente também sonha, que a gente tem medo, que a gente também chora, que a gente é alegre, e mostrando tudo. Coisa assim, eu me amo, vamos levantar da cama, entendeu? Fazer o que a gente precisa fazer. Não generalizando todas as pessoas, mas a maioria delas são pessoas intolerantes com pessoas trans, né? Como a gente sabe, né, o nosso país é o país que mais tira a vida de pessoas trans, né? Em coisas que a gente pensar não vai doer, mas dói, né? Então, tipo, uma pessoa trans que vai tentar entrar numa empresa, tentar um emprego, ela é a última a ser escolhida e a primeira a ser demitida, sempre a mesma história, né? Então, eu acho que o que mais acaba com a comunidade é a violência psicológica, porque eu sou uma pessoa trans que já sofri várias agressões físicas e foi muito mais fácil recuperar a agressão física do que a agressão psicológica. Eu não preciso viver pelos outros, eu tenho que viver por mim. Eu acredito que eu preciso ser bem cuidado, não machucado. Eu não preciso agradar as pessoas. E eu respeito todo mundo, eu só quero o respeito de volta. Eu acredito que cada pessoa trans, cada transexualidade é singular. Somos singulares. Então eu não posso comparar a minha transexualidade com a transexualidade de outra pessoa transgênera. Então eu sempre acreditei nisso. E eu também nunca me prendi. Eu não acho que uma pessoa trans precisa de cirurgia, precisa de hormonização, precisa de todos esses negócios sobre usar coisas assim para esconder, né? Então, tipo, eu não me prendo a isso. Eu acho que de tudo que a gente tem acesso, o que mais falta é o respeito, né? Você poder entrar numa empresa, ser respeitado ou respeitada, entrar numa faculdade, ir para a escola e receber esse respeito por ser um LGBT, por ser trans, travesti ou homossexual. Eu acho que só precisa de respeito. Eu vou ser sincero, eu não sei dar conselhos. É a pessoa procurar um amor próprio. Porque quando você encontra o amor próprio, ninguém na face da terra pode te derrubar. Uau! Essa foi uma entrevista incrível! Obrigada, James, por compartilhar a sua história conosco. James trouxe à tona várias histórias sobre a sua experiência trans. Foi emocionante, né, ouvir a sua jornada e os desafios que ele enfrentou. E acho que é crucial destacar como a família do James desempenhou um papel vital em sua aceitação e apoio. O papel da família é fundamental, né, especialmente no mundo hoje em dia com tanto preconceito e discriminação. O que mais me marcou foi a resiliência do James. Apesar do sofrimento e desafios enfrentados, ele nunca deixou de ser verdadeiro com ele mesmo. E sua determinação em educar os outros sobre a comunidade trans é inspiradora. É hora já de reconhecer e respeitar as pessoas, independente da sua identidade de gênero. Vamos continuar essa conversa importante e promover a compreensão e o respeito para todos. Vocês já pararam para pensar em como a história da comunidade é rica em movimentos que moldaram o movimento até os dias de hoje? Desde os protestos de Stonewall até os avanços legislativos e sociais que vemos hoje, cada evento e cada figura influente contribuíram para a luta por igualdade e aceitação. E falando sobre figuras influentes, estamos prestes a ouvir uma história inspiradora de uma artista incrível, Yaponira Bezerra. Yaponira Bezerra traz uma perspectiva única como mulher cis, negra e pansexual.
Gente, eu sou Iaponira Bezerra e eu me reconheço como uma pessoa pansexual. Bom, eu sou artista, né? Eu faço parte de uma trupe de teatro chamado Garagem e Companhia aqui de Tatuí, e todo o elenco é LGBT, inclusive a nossa diretora é uma mulher trans, e toda a estética teatral do nosso espetáculo, desde do figurino até as maquiagens, cabelo, é puxado para o lado drag queen, para o lado LGBT. Então, meu trabalho faz basicamente 100% parte da comunidade. E nós direcionamos esse trabalho para a comunidade, trazemos pessoas da comunidade para trabalhar com a gente, né? Olha, foi uma jornada, assim, bem complicadinha, né, com relação à minha questão da sexualidade mesmo. Cresci numa família muito conservadora, né, muito preconceituosa. Não era nem porque eles queriam ser. Como eu disse anteriormente, é a falta de desinformação que faz as pessoas aflorarem aí os seus preconceitos. Olha, minha família sempre foi muito conservadora, né, como eu já disse, e tinha os seus preconceitos. Não foi uma coisa que eu abri para minha família sobre a minha sexualidade, porque eu achei irrelevante, assim, comentar. Era algo que eu vivia. Na verdade, namoros na minha casa sempre foram proibidos quando fosse para mulheres, né? Então, assim, quando eu comecei a namorar alguém, eu já tinha meus 21 anos de idade. Então, eu acho que eu não deveria mais satisfação para nenhum deles. Mas sempre foram pessoas, assim, com um tanto de homofobia. Como é construído no nosso país a partir da religião e seus dogmas, né? É o que a gente vive nesse dia a dia. E as famílias não ficam para trás. Eu tive uma noção, assim, que eu gostava mais de meninas do que de meninos quando eu tinha por volta dos meus 9 anos de idade. Mas isso era para mim um bicho de 7 cabeças. Eu achava que eu era um monstro por ter essas vontades, por me interessar e gostar mais de meninas, né? E o tempo foi passando, então ali dos 9 eu vivi uma confusão a partir dos meus 9 anos, né? Uma confusão que para mim parecia uma eternidade. Isso foi até os meus 17, 18 anos, que foi quando eu comecei a ter uma noção sobre gênero, sobre sexualidade, né? E eu comecei a perceber em mim que não era... como que eu posso explicar? Não era a parte sexual falando, né? Não era algo mais interno o que me atraía nas pessoas, né? Era algo mais de personalidade, algo mais de conversas, né? Então, eu percebi que eu gostava das pessoas, sabe? Por elas serem o que são, não por ser mulher, ou por ser homem, ou por ser pan, ou por ser bi, não. É por elas serem o que elas eram, por oferecerem o que elas tinham por oferecer, que fosse, claro, uma coisa positiva, né? Então, a partir dali dos meus 17 anos, eu comecei a ter uma noção de que eu não era bissexual, né? Apesar de me relacionar com homens e mulheres. A questão da aceitação já deu uma grande melhora. Isso não significa que nós temos liberdade o suficiente para sermos quem somos, né? Bom, eu acredito... Quer dizer, acredito não, são fatos na realidade, né? É muita desinformação na realidade sobre o que é identidade de gênero e sobre o que é sexualidade. Então, as pessoas, em sua ignorância, acabam... por falta de conhecimento ou por falta de desinteresse em obter conhecimento, achando que as duas coisas têm relação, quando não é verdade. Por esse motivo, existe muito preconceito na nossa sociedade com relação à questão LGBT, né? Eu acredito que seja exatamente por isso. Transfobia e homofobia, que são as principais causas de assassinatos, com requintes de crueldade que nós presenciamos no nosso país. Nós temos um número muito grande
a respeito dessa fatalidade que é a não aceitação das pessoas, né? Hoje nós temos realmente o aparato das leis, mas é preciso muita movimentação, é preciso que as pessoas elas se atentem que diversidade existe, que as pessoas são diferentes, elas são o que são, e se não está ferindo a existência de ninguém, a gente tem que aceitar. Sabe, não tá fazendo mal para mim, não tá fazendo mal para você, não tá fazendo mal pro teu vizinho, tá tudo bem, sabe? A gente tem que entender na questão religiosa para as muitas pessoas que creem e acham, porque na verdade o preconceito ela vem de dogmas, né? Ela é muito concentrada na religião. Então, quando o ser humano religioso entender que a salvação ela é individual, o mundo vai ser muito melhor. E a aceitação da nossa comunidade vai ser muito maior. Bom, dentro da comunidade LGBT, que é o meu meio, que é onde eu trabalho, que é meu ciclo social, meus amigos, eu nunca sofri preconceito nesse âmbito. Porém, como uma mulher negra, já sofri diversas vezes racismo, né? Bom, pessoas que estão se descobrindo, força, muita força, direcionamento, estudem. Política hoje é o que vai fazer vocês terem uma condição de vida melhor. E, cara, sejam livres para amar, não fazendo mal a ninguém, tá tudo bem. Sejam livres, amem e se politizem para que nós saiamos desse ciclo vicioso de preconceito. Beijo. Se pego, me entrego. Que entrevista poderosa tivemos com a Yaponira, uma mulher negra, pansexual, que compartilhou conosco sua jornada de autoaceitação, né, e sua luta contra a sociedade, contra a falta de informação. As palavras delas foram profundas e tocantes, destacando assim todo o desafio enfrentado pela comunidade LGBT+, principalmente por mulheres negras como ela. É incrível ver, né, como as experiências individuais podem iluminar questões maiores de injustiça e discriminação. Isso nos leva a refletir sobre as estatísticas, mostrando a realidade do preconceito contra a comunidade LGBT+, e as mulheres negras. Esses números são um lembrete do trabalho contínuo que precisamos fazer para combater o preconceito e promover a igualdade. E agora vamos ouvir a história inspiradora da Ellen, uma mulher cis lésbica que compartilhará conosco a sua jornada. Vamos dar voz a mais uma história importante e continuar promovendo a inclusão em nosso LGBTdário. Olá, eu me chamo Ellen, tenho 25 anos. Eu sou auxiliar de enfermagem e me identifico como lésbica. Quando eu me descobri, assim, acho que desde nova, né? Sempre já sabia, né? Mas assim, a religião sempre me barrou. Mas aí, nos meus 13 anos, foi onde eu me interessei pela primeira vez por uma garota da escola. Aí já começou aquela briga interna, mas não me assumi, né? Demorou um tempo. Mas aí na minha casa aí dos 20 veio meu primeiro amor. Aí foi quando eu tive a coragem de realmente assumir, né? E de dizer que eu sou lésbica. Dizer não, né? Porque a gente ainda demora. Mas quando eu me encontrei, aí a gente se identifica, fica aquela coisa boba. Ai, será? Aí no final das contas, sempre é mesmo. Mas assim, foi um pouco difícil sim pra mim me assumir comigo mesma, né? Principalmente gente que tem uma religião, é criada naquilo. Mas assim, eu fui uma pessoa talvez não tão bem resolvida, mas acho que um tanto bom, porque quando aconteceu, demorou, não foi uma coisa de passar de um ano, não, já que já fala, não, eu tô gostando, eu quero essa pessoa pra minha vida, e acabou. E enfrentei tudo que tive que enfrentar. Mas assim, não tive problema, graças a Deus, de conseguir emprego, ou tipo assim, de amizade um pouco, sim, mas depois tudo foi bem resolvido. Hoje eu me vejo casada com a minha mulher. E também, como também eu
graças a Deus, assim, tive a sorte, né, talvez o privilégio, assim, sabe, depois de um tempo, meus pais me acolher mais, sabe, aceitar os meus sonhos. E também ter amigos que me apoiam, ver, assim, amigos que têm filhos, sabe, que passou por a doação, ou mesmo foi tentar a questão da inseminação. Aí hoje em dia eu me vejo, sabe? Já falei já pra minha mulher, eu quero casar tudo bonitinho, quero noivar tudo bonitinho. E agora sim, eu quero ter um nenenzinho, quero ter uma mini-si. Porque, gente, eu já falei pra ela que eu quero a questão do óvulo, mas tem que ser com dela. Porque não vai fazer sentido ser com, tipo assim, ser com o meu óvulo e com o doador. Tem que vir uma mini-si aí, porque eu acho que, tipo assim, é algo que eu vou poder gerar. Vou poder gerar, tipo assim, parte dela dentro de mim. A mini-si vem da Cia Simone, a gente tem uma relação de 5 anos. E ela é minha namorada, a gente tem uma relação muito boa, muito madura. E eu falo pra ela que eu sempre fico muito feliz de ter o poder de escolha. Porque eu me sinto no poder de escolha, entendeu? Só de saber que... Eu falo pra ela, né? Demorei 25 anos da minha vida pra me querer ser mãe. E o que me faz querer é assim. E daí que vai surgir a mini-si. Tenho planos de carreira também, né? Mas não posso demorar muito, né? Eu falo pra ela, tanto pela idade dela e tanto pela minha. Nossa, minha família... Assim, eu sempre deixei claro pros meus pais que eu falava assim, se um dia... Qualquer assunto que tinha sobre, né, a questão da homossexualidade, eu falava assim, gente, a gente não tem que julgar. Eu mesma, se um dia eu tiver que me relacionar com uma mulher, eu vou me relacionar. Aí minha mãe fala assim, sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo, porque eu venho de uma família que meu pai é pastor, gente. Desde novinha, sabe, sempre acompanhei meu pai tudo da igreja. Eu era aquela filha que, tipo assim, nossa, rege os jovens, as crianças. Então, tipo assim, foi muito difícil. Eu acredito muito que meu preconceito maior foi dentro de casa, sabe? Porque assim, nossa, meu pai... Na verdade, meu pai, no primeiro momento, quando eu contei com meu pai, ele foi super tranquilo, mas só que a minha mãe, ela foi um turbilhão. E a minha mãe, ela sempre pregava a todo momento o meu pai a ser contra mim, sabe? Tipo assim, contra assim, né? Que na cabeça dela era o certo. Então foi muito difícil, sabe? Mas assim, graças a Deus eles não me colocaram pra fora de casa, nem nada. Mas foi muito difícil, sabe? Foi uma briga muito grande, sabe? Eu acho que, tipo assim, na época, assim, eu até paquei, né? Deixei de fazer algumas coisas mesmo, porque interferiu muito. E foi aquela coisa, né? Eu fui uma filha muito mimada, muito perto dos meus pais e afastou, porque a minha vida era igreja, tudo era igreja, eu não saía, tudo era igreja. E logo depois, né, a filha que era filha do pastor, sem contar que também, né, tipo assim, foi uma coisa assim, nossa, foi o comentário, né? Nossa, filha do pastor, porque a gente, quando é filho de pastor, nossa, você é filho de pastor, você tem que ser exemplo. E foi uma coisa que eu achei que ia demorar muito, sabe? Pra mim, tipo assim, dos meus pais, pelo menos me aceitar como filha, sabe? Não deveria nem ter isso, né, de aceitar, mas pelo menos aceitar a ideia de me tratar, não me tratar melhor, né, não sei como colocar um termo, mas tratar a situação, talvez seja um termo correto de se dizer, né. Mas assim, gente, depois de 1 ano e meio que eu senti assim que melhorou, sabe, que conseguiu conviver e tudo, mas assim, os meus pais, eles nunca prejudicou a pessoa que eu tava, nunca em nenhum momento, sabe, eles sempre respeitaram, sempre, sempre, sempre. Hoje, atualmente, moro sozinha, tenho minha vida, tenho uma relação já longa aí, de uns 5 anos, né? E tá tudo tranquilo. Se precisar conversar com ela, meus pais conversam, já teve situação, cumprimenta, respeita. Mas é uma coisa assim, que, tipo assim, nunca vai ser igual uma relação heteronormativa, entendeu? Que vai aprovar, que vai lá no meu casamento, que vai frequentar minha casa com uma certa liberdade maior, né? Mas tá tudo bem, hoje em dia, graças a Deus, é tudo bem resolvido. Mas teve muitas brigas antes, sabe? Muitas mesmo. Acho assim, hoje eu vejo assim que os dois lados se machucou, sabe? E por conta da ignorância, igual eu falei, mas depois foi tudo bem resolvido. Eu acho que tudo é questão de esfriar a cabeça. Quando a gente tá no olho do furacão, a gente não consegue pensar e nem fazer nada. Mas hoje em dia, graças a Deus, é tudo bem resolvido. Comigo, assim, obviamente, né, já sofri preconceito, mas a altura, igual eu vejo amigos, principalmente por ser mulheres mais másculas, eu já vi coisas absurdas. Comigo, assim, eu vejo que a sociedade quer que eu fique provando, sabe, a minha sexualidade. Eu vejo que as pessoas têm essa necessidade pelo fato de eu ser extremamente feminina. Mas, assim, em questão, assim, de pessoas mais másculas, assim, que eu já vi vários absurdos em ambiente de trabalho, na rua, eu acho que a sociedade tinha que respeitar mais, sabe? E de verdade, eu não consigo entender o porquê do problema da sexualidade
sexualidade do outro, gente, sabe? Eu vejo assim que às vezes acontece tanta questão social, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar a diversidade, sabe? Tem que respeitar o que o outro quer ser. E daí, se o outro quer ser o que ele quer ser, ninguém tem nada a ver com isso. Tem que dar a oportunidade, sabe? Tem que dar o lugar de fala. Cada um tem os seus direitos. A gente luta por isso. Eu acho que isso não deixa de ser o seu direito. Tudo bem se você não gosta, mas eu acho que isso não vai fazer você menos melhor que o outro ou menos pior. E é isso, gente. Vamos respeitar, dar oportunidade. A gente como a gente, entendeu? A gente sonha, entendeu? A gente batalha. E a gente tem um coração aí, sabe? Quer viver um amor, quer ver a paz, a tranquilidade, sabe? Sem sair na rua, sem ser julgado, criticado. Vamos respeitar as pessoas, entendeu? Porque eu acho que o respeito ele traz a segurança para todos, para nós e para você. Vamos respeitar aí a nossa galera, entendeu? Paz e amor, por favor. Que a gente só quer ter nossa família, só quer ter o nosso lugar aí, entendeu? E ter os nossos direitos. E é isso. Um beijo. Que entrevista linda com a Ellen. Foi inspirador ouvir como ela enfrentou desafios e encontrou amor em sua jornada. A história da Ellen ressalta a importância da autoaceitação e do apoio daqueles ao nosso redor. E algo que chamou muito a minha atenção foi quando ela falou sobre seus planos de formar uma família com sua parceira e ter um filho. A Ellen nos mostrou que as famílias têm diferentes formas e tamanhos. E o que é importante para construir uma família é o amor e o companheirismo, independente da identidade de gênero e orientação sexual. E viva a diversidade! E agora vamos seguir para a nossa próxima entrevista. Vamos ter a oportunidade de ouvir o Rudá, um homem trans heterossexual. Olá, eu sou o Rudá Miguel, Rudá com acento agudo no A. Tenho 38 anos, sou homem trans, heterossexual e sou barbeiro. Ao contrário de muitos homens trans, atualmente, eu fui descobrir o que é um homem trans quando eu tinha 30 anos de idade. Tem pessoal de 18 anos aí já se descobrindo, se hormonizando, fazendo a retificação do nome. Mas para mim começou meio tarde. Aos 30 anos começou aquilo, quem sou eu? Eu sou trans ou eu sou uma mulher cisgênero lésbica? E isso ficou perdurando durante 2 anos na minha vida, diariamente, me questionando quem sou eu. Então a gente vai fazendo uma análise consigo mesmo, uma reflexão que é muito difícil, mas necessária, porque você chega num ponto da sua vida que você pensa, ou vou viver a minha vida da melhor forma, sendo eu, ou vou agradar as outras pessoas. Para Deus, não importa a sua carcaça, não importa o seu externo, a mudança que você faz no seu corpo. Para Deus importa o seu coração, aquilo que você faz para o próximo. E falei, vou ser eu, vou fazer aquilo que vai fazer bem para mim. A terapia é fundamental. Sem a terapia, eu acho que eu estaria ainda patinando. Então eu decidi iniciar a hormonização com a terapia. Mas o meu nome ainda não tinha decidido. Era uma coisa muito difícil, assim. Embora eu escolhi Miguel, por causa do meu arcanjo, mas faltava um nome. Não sabia como seria. E para me apresentar para as pessoas, eu não tinha um nome. Eu já sempre fui da forma masculina, roupas masculinas, cabelo curto. E aí se apresentava, ficava aquela coisa, um nome feminino, não batia. Além de fazer mal para mim também, até que surgiu o nome Rudá, e eu fui pesquisar o significado e tudo fez sentido. Muita gente hoje em dia, você pergunta, como você se reconheceu trans? O pessoal falou, desde pequeno, já sabia, já vestia tal coisa. Eu fui criado no mundo rosa,
Até os 7 anos de idade, minha mãe me criava com roupa rosa, bonecas. Nunca tive carrinho, nunca joguei bola, nunca soltei pipa. Enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É sobre o ser. Mas o que eu comecei a descobrir é que eu queria fazer a mastectomia. Queria poder andar sem camisa na rua. Eu sempre tentei esconder os seios. Nunca andei de peito aberto. Minha mãe sempre dizia coluna reta, peito para fora, barriga para dentro. E eu não conseguia, eu me retraía. Ainda guardo essas questões físicas de 30 e poucos anos andando corcunda. Então, fui em busca disso. O SUS está fornecendo hoje em dia. Tem planos de saúde que fazem cobertura também. Mas eu tinha o desejo de operar com a doutora Daniela e fiz muita questão disso. Consegui realizar meu sonho. Você acha que você vai fazer a cirurgia e vai ser o homem mais feliz do mundo. E isso foi uma ilusão. Porque é questão de tempo, você se conhecendo com o seu corpo. Foram 30 e poucos anos vivendo de uma forma, tendo algo, e depois é tirado de você. Você é o que você mais quer. Mas não é assim, da noite pro dia que você vai se sentir livre. 3 meses após a cirurgia, eu fui na praia. Falei, pô, vou realizar o meu sonho, que é entrar na praia sem camisa. Foi um momento super triste para mim, muito triste. Porque eu vi que não era só aquilo que eu queria, não tava legal. Mas depois, com o tempo, eu fui descobrindo que era um contato meu comigo mesmo. De me sentir bem com o meu corpo da forma que ele estava. Sendo um homem trans. Mas, gente, isso foi 3 meses depois da minha cirurgia. Hoje, dia 17, eu completei 2 anos de cirurgia e estou me sentindo no melhor tempo possível, assim, em relação ao meu corpo. Porque cada vivência é muito marcante na minha memória. Atualmente eu sou barbeiro, a minha barbearia já vai completar 6 anos. Me sinto muito privilegiado porque tenho minha renda do meu próprio negócio, tenho meus clientes, muitos deles que passaram pela minha transição, me conheceram antes e continuam cortando cabelo comigo, me respeitando pelo meu ser. Mas nem sempre foi assim. Teve algumas questões no passado. Observo que quando eu era reconhecido como lésbica, antigamente, tinha mais dificuldade para conseguir trabalho. Trabalhei na roça, trabalhador rural, no registro de carteira, trabalhos sem registro assinado, sem carteira assinada, bicos, né, famosos bicos, freelance. Mas com o tempo eu consegui mudar de cidade, buscar outras coisas, outras vivências, aprender mais, aumentar o currículo. Trabalhei em empresas, mas teve situações também de... Vou falar um pouquinho antes da transição, que é para dizer o quanto as mulheres lésbicas também sofrem nesse país, justamente porque as pessoas gostam de julgar o outro pela roupa, pela tatuagem, brinco, e não olham o que ela faz, o trabalho em si, a pessoa que ela é. Mas enfim, tive todas essas vivências, foram coisas constrangedoras, de lidar com pessoas mais velhas que não entendem, te perguntam, nossa, mas Rudá é nome mesmo? Ou te convidar para fazer uma aula de dança e dizer, mas você vai como homem, né? Eu falei, pô, vou como? Eu sou homem. Tem muita coisa no dia a dia. Tem pessoas que ainda te tratam, a partir do momento que descobre que você é trans, te tratam no feminino. Até então você era um homem. Então tem muitas coisas, diariamente. Mas com tudo isso, ainda me sinto privilegiado por hoje, ter a minha renda, ter meu trabalho, ter minha barbearia, já vai fazer 6 anos. Inaugurei ela no Dia das Crianças, de Nossa Senhora de Aparecida, que minha avó sempre foi devota. E inaugurei, falei, pô, como que eu vou fazer a inauguração, né?
E tive a ideia de, falei, pô, vou dar o que eu tenho para oferecer. Vou oferecer cortes de cabelo gratuitos pra molecada. Minha vizinhança só ali já é uma da hora. Todo ano eu conto com ela, com os meus clientes que fazem as doações. É sempre muito bom ver a alegria da criançada, poder estar fazendo isso todo ano. E é uma coisa que eu prometi pra mim mesmo. Enquanto eu viver e eu puder, eu vou fazer. E é isso. A sociedade hoje me trata bem, porque eu tenho a passabilidade de um homem cisgênero. Então, essa é uma parte. Mas tem outro lado. A partir do momento que você mostra e diz abertamente, sou um homem trans, algumas coisas mudam com algumas pessoas. Não vamos generalizar, porque tem pessoas que me tratam muito bem, mas tem outras que quando eu digo que sou um homem trans, o olhar dela muda. Isso é visível. Vocês não têm noção do quão é difícil para um homem trans ser chamado no feminino, ser chamado pelo seu antigo nome, aquele que não se identifica mais. Como que você enxerga uma mulher aqui? Fala para mim. Eu sou um homem diferente dos homens cisgêneros, mas a minha aparência é essa. É comparado com alguma mulher que você conhece? Então, respeitem. Ah, não entendo, mas respeite. Somente isso, porque eu não estou invadindo o seu espaço. Então, eu só quero isso. Respeito, para a gente conviver muito bem. Dizem tanto sobre amar ao próximo, é só isso. É tão simples. É difícil para você? A gente se une e resiste a essa sociedade que quer ditar um padrão. E isso é muito bom. Essa entrevista, esse projeto, mostrando pra gente que nós somos importantes, que temos que ser vistos e passar para vocês um pouco de informação sobre nós, para que a gente possa conviver da melhor forma em sociedade. Nossa comunidade é isso. Temos muitos homens alegres, muitas mulheres mais machos que muito homem. Temos muitas mulheres femininas, casadas, tendo filhos. É abranger, é se acolher, independente da sua orientação sexual, do seu gênero. É estar junto, convivendo. E acredito muito que a gente possa viver futuramente sem julgamentos, sendo somente nós mesmos. Pessoal, é isso. Espero ter mostrado um pouquinho de mim, um pouquinho de um homem trans para vocês. Fiquem com Deus, muita saúde e paz. Que entrevista poderosa do Rudá, né? O que mais me chamou a atenção foi sua determinação em ser fiel a si mesmo diante dos desafios e da incompreensão de alguns. O Rudá nos mostrou a importância da autenticidade e da busca pela felicidade pessoal, independentemente de expectativas externas. O seu compromisso com a comunidade e seu papel ativo em fazer o bem social demonstra o impacto positivo que podemos ter quando nos engajamos em fazer o bem ao próximo. Rudá nos mostrou a importância de nos unirmos como comunidade e juntos resistirmos às injustiças, preconceitos que ainda existem em nossa sociedade. E agora vamos seguir para a nossa última entrevista do nosso programa LGBTW. Uma entrevista com a Yara, uma mulher cis, bissexual e cicloviajante. Yara, estamos ansiosos para ouvir o que você tem para compartilhar conosco. Meu nome é Yara, eu tenho 28 anos, sou bissexual, sou formada em Ciências Sociais e sou cicloviajante.
Eu me entender enquanto uma pessoa bissexual, que na minha criação, os papéis de gênero, que geralmente a mãe é a que cozinha, a mãe é que te leva para a escola, que te cuida quando você está doente, e já em casa, quem sempre fez esse papel durante a maior parte da minha infância foi meu pai, né? Eu fui criada pelo meu pai, um pai solteiro, e isso me possibilitou uma liberdade de gênero dentro de casa que eu imagino que é bem diferente em outras famílias, né? Então, desde pequena, eu acho que eu tive essa possibilidade de questionar o papel de gênero. E mais por outro lado, quando eu ia, né, conviver com os meus amigos pequenos, crianças e tal, eu senti algumas exclusões, algumas brincadeiras de mau gosto. Eu acho que quando eu era criança, ou eu não percebi o quanto isso afeta a gente, né, o quanto isso me afetou, mas de alguma forma eu me sentia diferente das outras meninas, diferente dos meninos também. As amizades que eu fui desenvolvendo, que eram as que me faziam bem, as que eu fui nutrindo ao longo da vida, assim, me possibilitaram, assim, a maioria dos meus amigos são da comunidade LGBT, né, e isso foi acontecendo de princípio, na infância, de uma forma muito natural, né? Porque a criança, tipo, a maioria das crianças não tem essa noção do que é um nome para isso, né? E na adolescência eu pude experimentar várias formas de relacionamento, tanto em amizade quanto em questão afetiva, que eu acho que a amizade é muito afetiva, que a gente tende a separar isso, né? Primeiras festas que eu fui na adolescência, assim, eram festas em casas LGBT, em boates LGBT. Como eu nutri essas amizades e esse círculo ao meu redor, assim, desde nova, em casa parece que com a família, assim, como que ninguém tomou um susto, assim, mas eu também não tive essa necessidade de abrir isso, assim. Tem sempre alguns amigos meus LGBT, as minhas amigas lésbicas, meus amigos gays, que falam desse grande momento que acontece na família da revelação, né? E eu acho que eu não tive muito isso. Eu não lembro que idade eu tinha quando eu soube, assim, eu lembro que foi nova, antes dos 10 anos, que eu soube da existência de mulheres homossexuais, né? As lésbicas. Pra mim foi normal, mas por um tempo eu fiquei nessa dúvida, porque eu acho que a bissexualidade, enquanto sexualidade mesmo, eu sinto que ela é um pouco silenciada, assim, que muitas vezes um homem bi não é credibilizado porque ele é visto como um homossexual no armário. E não, né? Eu acho que é uma sexualidade única, ela é uma sexualidade independente, mas para mim foi importante ter o conhecimento de sexualidade fora da norma, né? Fora do que é visto como normal, né? Do que é entendido, porque para mim sempre foi normal outros tipos de sexualidade, né? A homossexualidade, a bissexualidade. Foi tranquilo descobrir o meu caminho até aí, saber que existia uma palavra para aquilo que eu sentia e pensava sobre mim mesma, assim. Eu fui criada pelo meu pai, né, até ali os 15 anos. Então, dentro de casa, eu tinha acesso à internet, eu sempre fui uma pessoa curiosa, assim. E eu sentia um silêncio do meu pai para falar da minha sexualidade, não só em relação aos outros, mas comigo mesma. Tanto eu tinha vergonha de ouvir dele, né, de ter que receber uma orientação dele, por mais que ele fosse meu pai, tivesse me criado desde criança. E eu via também uma vergonha dele de ter que fazer esse papel, né? Ele fazia como podia. Isso foi uma questão, né? Esse silêncio que a gente acabou construindo junto pelo despreparo, eu acho, né? Acabou acarretando algumas dúvidas que eu fui arrastando, alguns questionamentos que eu fui arrastando, algumas coisas que eu fui engolindo para dentro, que eu acho que talvez, se dentro de casa, né, com pessoas que eu me sentisse acolhida, assim,
Se tivesse tido esse diálogo, talvez eu tivesse uma noção mais tranquila, assim, né? A minha mãe trabalhava em outra cidade, era muito longe, né? Ela trabalhava em São Paulo, eu sou do interior, né? A minha irmã morava com os meus avós, depois ela se casou, né? A gente tem uma diferença grande de idade entre a minha irmã mais velha e eu. O meu outro irmão, porque em casa somos todos de combinações de pais e mães diferentes, não tem ninguém que seja do mesmo cromossomo X e Y. Eu gostaria de ter convivido mais com todos os meus irmãos, assim, porque dentro da família acabou sendo para eles, assim, meus desabafos, minhas angústias, coisas que eu não tinha coragem de falar para os meus pais. Daí já mais recente, né, acho que coisa de, não sei, 7 anos, 10 anos para cá, eu numa conversa, assim, com uma tia minha, e ela me falou que era bissexual, assim, e eu choquei, eu não choquei com ela me falar que era bissexual, mas eu choquei com a leveza que ela me falou isso, assim, essa naturalidade com que ela colocou pra mim, assim, quem dera, assim, as pessoas tivessem essa leveza e essa liberdade para falar de forma natural. Na minha família sempre foi tranquilo, né, essa diversidade e também essa aceitação, né, da minha bissexualidade. Senti falta aí de um diálogo, porque se por um lado era muito tranquilo, essa tranquilidade demais, né, a gente sabe que quando a gente tem uma sexualidade fora do comum, que é falado, né, porque é muito comum outras bissexualidades, só que elas são um pouco comentadas, né, no ambiente público. Isso dentro, eu sabia já dessa dificuldade de falar na rua, em espaços públicos, para pessoas que eu não conhecia ou que eu não me sentia segura sobre a minha bissexualidade, mas ter isso um pouco dentro de casa, eu acho que dificulta e acho que entristece também um pouco a gente, assim, deixa a gente com medo, né? E eu queria ser igual a minha tia, assim, que falou numa boa. O que eu mais gosto, acho que, da comunidade LGBT é essa pluralidade que é apresentado ali, né? E ter nutrido amigos, assim, dentro da comunidade LGBT, ter participado de rodas LGBT, ter ido em algumas paradas LGBT, pelas dúvidas que eu acho que toda criança, adolescente, pré-adolescente jovem tem sobre a sua sexualidade, sobre prática, né? Sobre como se cuidar também. Saber reconhecer quando você acha alguma coisa, alguma pessoa estranha, e entender que não é porque você acha estranho que tá errado aquilo. Meu pai, por me criar sozinho, o trabalho dele era viajando, né? Então, desde pequena eu viajava com ele, assim, então fui tomando gosto pela viagem, né? Pelo desconhecido, assim, essa curiosidade que o desconhecido me desperta. Fui fazer Ciências Sociais, né, no Mato Grosso do Sul, que foi um choque cultural muito grande para mim ali. Conheci outros tipos de configuração da sociedade. Na universidade, nas férias da universidade, eu saía para viajar de bicicleta dentro do estado do Mato Grosso do Sul, porque eu já tinha esse plano em mente, mas ao mesmo tempo parecia um plano muito distante, porque uma mulher viajar sozinha, né, por mais que a gente lute para estar em todos os espaços, ainda é muito difícil estar nesses espaços, então é muito difícil estar na rua, como é o tipo de viagem que eu faço, né, eu fico exposta. Então eu fui meio que nas férias da universidade, eu ia me preparando, assim, né, ia um mês, viajava, voltava de bicicleta e fui criando essa coragem, alimentando, né, essa coragem desse sonho que eu tinha aí. E quando eu terminei a universidade, terminei ali pela época da pandemia, eu estava morando com uma amiga muito querida minha, que também é bissexual, e foi muito legal poder viver com outra mulher bissexual, assim, dentro de uma casa. Bom, aí eu terminei a universidade na época da pandemia e saí para viajar, né? Saí de bicicleta do Mato Grosso do Sul, passei no estado de São Paulo, que é onde eu estou atualmente, né, para visitar minha mãe, minha irmã, meus irmãos.
e saí rumo ao Ceará. Passei Minas Gerais, Goiás, Bahia, Piauí, Ceará e voltei de bicicleta, né? Passei Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia de novo e voltei para cá, né? E na rua eu criei como forma também de me proteger por estar sempre exposta, né? Eu viajava de bicicleta, que é um transporte que te deixa exposta de várias maneiras. Eu dormia na rua, em barraca, em praça ou em frente de igreja. Então eu fui criando ferramentas durante a viagem, assim, acho que de sobrevivência, de ao invés de falar mais, perguntar mais, assim. Porque assim eu selecionava mais com quem que eu queria deixar o meu pedaço, né? Com quem que eu queria compartilhar, quem eu era. E dessa maneira também a minha curiosidade em relação aos lugares, às diferentes pessoas, culturas, comidas, jeito de viver, eram sanadas de forma mais gostosa e menos prejudicial a mim, porque é muito difícil ser uma mulher cicloviajante, assim. Eu acho que no mundo, assim, eu desconheço um país que seja seguro para uma mulher ter um estilo de vida alternativo, né, e poder fazer isso de forma livre e tranquila, assim, para ela. Por esse preconceito de ser mulher, assim, né, que as pessoas me viam com esse olhar de preconceito de ser uma mulher que estava ali fazendo o que queria, o que tinha vontade, viajando. Primeiro a gente vê o outro como ele tá ali, né, com a roupa, com o cabelo, né, infelizmente. Então eu não me abria com as pessoas, assim, sobre a minha sexualidade de forma alguma, assim. Bom, tchau, bissexual, pro pessoal da LGBTdário, e obrigada aí, porque eu acho que esse assunto, né, essa temática, deveria ser mais falada de uma forma mais aberta e para que isso facilite também uma leveza das outras pessoas. Ó, se alguém me vê aí andando de bike na rua aí, vou andar de bike junto. Que entrevista, hein, Ana? A Yara nos trouxe à tona questões importantes sobre a bissexualidade e suas experiências como cicloviajante, abrindo nossos olhos para realidades muitas vezes negligenciadas. É inspirador ouvir como ela enfrentou desafios e encontrou sua própria voz, mesmo diante das pressões sociais. Ela nos revelou os desafios e perigos enfrentados por mulheres que optam por um estilo de vida alternativo, destacando a importância de discutir e combater a violência de gênero nas estradas do mundo. A violência sofrida por mulheres cicloviajantes é uma realidade alarmante e precisa ser debatida e enfrentada. Dados recentes revelam que mulheres que viajam sozinhas enfrentam vários tipos de violências, como físicas e sexuais. Um exemplo disso é o caso da cicloviajante Julieta. E a história de Julieta nos lembra da importância de conscientizar sobre os perigos enfrentados por mulheres que viajam sozinhas e da necessidade de promover medidas para garantir sua segurança. Pessoal, chegou a hora de um momento muito especial. Sabrina, você nos trouxe entrevistas incríveis hoje. Que tal dividirmos a tela para juntos celebrarmos essas histórias? Oi, Sabrina! E para tornar este momento mais educativo, eu proponho uma dinâmica com as palavras mais usadas em todas as entrevistas. Ótima ideia! Eu começo. Identidade de gênero. É como cada pessoa se sente por dentro, homem, mulher ou até mesmo um pouco dos dois. Às vezes pode acontecer de se sentir diferente do que você nasceu, e tá tudo bem. Então eu pego o gancho e vou falar sobre orientação sexual. Orientação sexual é sobre quem nós gostamos
a quem somos atraídos. Há quem goste de homens e há quem gosta de mulheres. E tem também aquele que gosta dos dois. E tem quem não gosta de nada. E tá tudo certo. O que importa é ser feliz e respeitar todo mundo. Que legal! Mas vamos agora analisar cada letra da sigla LGBTQIAP+. L. Lésbicas, que tratam de mulheres que sentem atração por outras mulheres. G. Gays, são homens que se sentem atraídos por outros homens. B. Bissexuais, são indivíduos que sentem atrações tanto pelo masculino quanto pelo feminino. T. Transgênero, é sobre pessoas que não se identificam com a identidade de gênero que foram atribuídos no nascimento. Q. Queer, este é um termo guarda-chuva que engloba todas as identidades sexuais e de gêneros, fora da forma heteronormativa e cisgêneros. Elas podem gostar de quem quiserem, vestir o que quiserem e ser exatamente quem elas são, sem se preocupar com os outros. I. Intersexo ou intersexual, inclui todas as condições biológicas que não se enquadram nas condições médicas de homem ou mulher. Hermafrodita era usado antigamente. A. Assexual. Aqui estamos falando de indivíduos que não sentem atração sexual, ou sentem atração sexual muito baixa, ou ainda sob condições muito específicas. P. Pansexual. Esta é uma orientação sexual em que a pessoa se sente atraída por indivíduos de todos os sexos e identidade de gêneros, como vimos até agora. Então vou fechar o nosso mais. O mais, ele deixa caminho aberto para acolher qualquer indivíduo que não se sinta representado até agora e que faça parte da nossa comunidade. Entender essas definições é essencial para promover um ambiente de respeito e inclusão para todas as pessoas, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. E vamos lembrar que o direito de respeito é de todos nós, é seu, é meu. Viva a diversidade, galera, e vamos nos respeitar. Concordo plenamente, Sabrina. Obrigado por suas palavras e contribuição valiosa para o programa de hoje. Eu quem agradeço, Ana e Lucas. Com isso, gostaríamos de agradecer a todos os nossos entrevistados por compartilharem suas histórias e experiências conosco. Agora nos despedimos da nossa querida Sabrina e até o próximo programa. Tchau! Agradecemos a todos vocês por estarem conosco nesta jornada. Este é apenas o começo de uma série de conversas enriquecedoras e esclarecedoras. Lucas, foi um prazer trabalhar com você apresentando o nosso LGBTdário. Eu que agradeço, Ana. Encerramos aqui o nosso LGBTdário com a esperança de retornarmos em breve com mais conteúdos interessantes e informativos. Até logo! Brilhem como arco-íris!